Bem-vindos a mais um episódio do Médicos e Loucos Podcast. Para quem não sabe, esse aqui é um espaço para a gente falar de medicina, falar de empreendedorismo e loucuras, tanto da medicina como essa questão de empreender, gente, que é muito louco para médico empreender. Então, esse espaço é para você que é médico e quer sair da caixinha. Eu sou a doutora Paula Pérez, como vocês sabem, sou host desse programa e também host o Douglas, meu marido. Olá, tudo bem? Como vai? E o tema de hoje é como ganhar dinheiro na endocrinologia. Isso aí. E a nossa convidada de hoje, gente, é a doutora Viviane Oliveira. Ela é médica, endocrinologista, especializada na medicina do estilo de vida e ela empreende dentro da especialidade dela. Ela formou a Endoquali Academy, que tem programa de mentorias para médicos. A gente vai falar muito sobre isso nesse podcast, então fiquem por aqui. Vivi, querida, nós somos amigas, tá, gente? Então, e aí, tá animada de estar aqui, Vivi? Animada. E, gente, muito obrigada pelo convite. Tá incrível. Muito sucesso nesse projeto aí de vocês. Com certeza vai ajudar muitos colegas. É um Muito grande bom. prazer ter você aqui, Vivi. Imagina, vocês são Bom, muito queridos. Vivi, vamos começar já falando assim. Por que você escolheu a sua especialidade de endocrinologia? Gente, quando eu fiz a minha faculdade, comecei em 2000 e... Ai, já até perdi as contas, 2002. E já no segundo ano teve a disciplina de fisiologia. Na hora que eu fui estudar ali os hormônios, como que o corpo funciona, ali eu já me apaixonei. Aí, ao longo ali da faculdade, eu gostava muito de especialidades clínicas. Então, eu flertei ali com a reumatologia e com a gastro também. Mas, assim, sempre mais para endócrino. E daí, no fim, acabou ficando a endócrino mesmo. Mas é assim, essa paixão por entender o corpo, o funcionamento, sabe? Os hormônios, eu sou apaixonada por isso. Muito bom. E você fez residência de endocrinologia? Então, terminei a endócrino em 2010. Legal. E 2012 terminei o mestrado. Então, na Aham. verdade, são 14 anos de endocrinologia. Nossa, É. caramba. Não sei que não parece, gente. Ai, não parece, Botox tá em dia, Ah. queridinho. Muito Exato. bom. Uhum. Tá, aí fala, você fez a especialização, você se apaixonou desde a faculdade por isso, então vocação, você fez por vocação mesmo, assim, Sim. amor pelo tema. Sempre, assim, acho que tudo que eu fiz na minha vida foi muito movida a propósito, sabe? Então, as coisas foram acontecendo. Então, a parte da endócrina, depois a parte do consultório. Então, foi muito movido sempre, assim, por missão. Eu falo que eu sou um pouco médica das antigas ainda, sabe? Então, vai ser muito bacana trazer esse tema aqui hoje, porque às vezes a gente pensa, como que um médico clínico, né, um médico ali que tem uma especialidade que é basicamente a consulta médica, às vezes ele não entende como que pode agregar valor, como que ele pode se valorizar, como que ele pode, Exato. sabe, se dar bem na medicina. E, gente, não tem nada de mais valor do que a consulta, do que a conversa. Ainda mais em um momento, assim, que tem muita tecnologia. O que vai diferenciar, no fim das contas, é o médico que é mais humano. Com certeza. É. E hoje ainda a endocrinologia é uma especialidade que está muito em alta, né? Com Muita certeza. gente quer fazer e tem muita pós-graduação de Exatamente. endocrinologia. Como é que você vê hoje esse movimento? Você que já está na área há muito tempo, de muita gente indo para a endocrinologia. Eu acho que é um movimento natural. As pessoas veem que é uma área, né, muito promissora, que tem muitas possibilidades. E se a gente for analisar também, eu acho que o maior público é o público com excesso de peso e obesidade, né? A gente vive uma pandemia, né? Então, só aqui no Brasil, 60% da população tem sobrepeso, em torno de 25% tem obesidade, e a estimativa é que até 2035, 1 a cada 4 pessoas vai ter obesidade, gente. Então, assim, é um público gigantesco, né? Então, fora que hoje existem muitas possibilidades para se trabalhar dentro da parte hormonal, né? Acho que existe várias formas de você fazer isso, né? Eu fiz a parte tradicional mesmo, fiz a endocrinologia, e hoje tem muita pós-graduação, que às vezes é mais de final de semana, mas eu acho que tudo depende do profissional, sabe? Do profissional ir atrás, dele se capacitar para ele conseguir, né, desenvolver aí um trabalho bom para o paciente.
Exato. Hoje o Douglas trabalha muito nessa parte também, né, de emagrecimento. Eu gosto bastante, porque realmente o emagrecimento, na verdade, começou com as pessoas realmente que têm sobrepeso tomando consciência, né? Nos últimos Uhum. anos tem se conscientizado bastante de que a obesidade é uma doença, né? Exato. Então, logicamente, a gente tem que respeitar a pessoa obesa, mas a Uhum. obesidade, sim, a gente tem que ir atrás de tratar isso, né? Então, Exato. eu acho isso muito legal. O endócrino, com a pegada realmente, trazendo essa pegada muito clínica, Uhum. eu acho muito que, assim, a palavra acho que até carinhoso, né? De Uhum. olhar para o paciente, de entender o problema dele É. e vai esquadrinhar ele para saber se tem algum outro problema que ele nem sabe Uhum. e que está gerando aquilo, né? E essa é a Então, ideia. eu acho isso muito legal. Às vezes ele chega lá com a questão da obesidade, mas a Vivi, no endócrino e tudo mais, vai correr atrás para saber se ele tem algum problema hormonal na tireoide, Exato. algum problema em algum outro eixo hormonal, né? Então, Exato. eu acho muito legal essa parte realmente, né, da endocrinologia, da nutrologia, Aham. enfim, que cuida mais da questão de emagrecimento. O Uhum. emagrecimento agora muda vidas. Uhum. Sim. Você impacta, você salva casamentos, você realmente faz com que a pessoa cresça sua autoestima, que ela performe no trabalho, que ela seja promovida, que ela Exato. volte à vida, que ela realmente tenha uma visão totalmente diferente. Então, esse impacto é real. E começa com pequenas coisas, sabe? Realmente uma consulta médica, com a Exato. pessoa, com um nutrólogo, com um endócrino, trazendo ali pro paciente essa visão de que ele realmente pode viver uma vida diferente, é fantástico. É, Eu acho muito legal, né? vai muito além do peso, né? Como você Exato. falou, é autoestima, é saúde, é bem-estar, é performance, é Uhum. você ir melhor no trabalho, melhor em casa. Assim, é Isso. incrível a gente perceber os feedbacks de transformação, sabe, Uhum. dos pacientes. Sim. E então é fundamental a gente fazer esse trabalho. E eu ainda vou um pouco além, porque dentro desse universo, né, tanto na medicina quanto da endocrinologia, da nutrologia, a gente também pode trazer a medicina do estilo de vida, que não é uma especialidade aqui no Brasil, né? Mas a gente tem aqui o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Lá fora a gente tem o American College, e aí a gente consegue trabalhar de forma bem específica dentro da consulta alguns pilares que são muito importantes para o Uhum. paciente também, né? E aí a gente fala, às vezes, meio por cima do sono, do gerenciamento do estresse, sabe? Da alimentação, do movimento e até mesmo, por exemplo, conexões, o quanto isso pode impactar Uhum. positivamente a vida do paciente. Então, na consulta, a gente consegue abordar tudo isso dentro do paciente, além da parte hormonal, metabolismo, comportamento em si, Uhum. né? Como que ele se relaciona ali com a comida. Então, eu sou suspeita, eu sou É. apaixonada por isso mesmo. Muito bom. E Vivi, conta pra gente, quais foram os desafios no início da sua carreira de especialidade? Para abrir o seu primeiro consultório, como é que foi essa trajetória? Gente, foram só desafios, para falar a verdade, né? Acho É. que é muito difícil, né? Ainda mais você olhar que foram ali há mais de 10 anos atrás, 14 anos atrás, né? Então, era mais desafiador ainda. E pelo menos a minha formação, e, né, de todo mundo ali, era mais tradicionalista. Então, a hora que a gente sai da faculdade, a gente nem sabe direito, a gente vai seguindo o fluxo, né? Uhum. E na hora que vai para a especialidade, acaba indo para plano de saúde. Naquela época, não existia outro caminho. Você via profissionais com consultório particular, era igual ao profissional que tinha mais idade, aquele professor, né, que tinha um nome. Aquelas pessoas tinham um atendimento Uhum. particular, mas se não era emprego e plano de saúde, né? Então, naquele momento ali mesmo, eu de novo, trazendo a parte do propósito. Porque eu não me identificava atendendo o paciente 15, 20 minutos. Uhum, Eu exatamente, que é a realidade, né, Que de é a plano de realidade. saúde, de trabalhar, né, no SUS, você atende um paciente muito rápido, né? A gente não tem esse tempo de escuta, de acolher, imagina, você só executa, você vai ali, enxugando gelo, apagando incêndio, o que dá, né. Exato. Então, eu realmente naquele momento eu me vi, assim, inconformada com isso, eu falei: "Eu não acredito", na hora que você vai pra prática você fala: "Meu Deus, vai ser assim mesmo?", né. Uhum. E aí acho que o primeiro momento eu estava ainda lá no Rio de Janeiro, porque eu já tinha especialidade, eu estava fazendo mestrado, e naquela correria eu não tinha dinheiro, então, eu
também não gostava de dar plantão. Eu sei que você fala do plantão, mas eu não gostava de plantão. Então, eu me submetia a trabalhar em ambulatórios de especialidade mais retirados. Então, assim, quem conhece o Rio de Janeiro, eu trabalhei na Pavuna, São João do Meriti, Penha. Nossa, sei bem. Então, assim, foi uma época bem conturbada. Só que, assim, eu falei, gente, não é possível, né? E trabalhando demais e não me sentindo valorizada, sabe? E sem ter um bom retorno financeiro, né? Não, né, era muito difícil, né? Então, não que seja algo ruim, a gente, nossa, andar de ônibus, andar de metrô, pegar muito tempo nessa condição. Mas eu falava, gente, não era isso, sabe? Que eu sonhava pra mim. Eu já estava ali fazendo mestrado. E aí foi aí, né, com contatos que eu acabei vindo aqui para São Paulo. E aí, só que daí aqui em São Paulo eu vim para trabalhar num plano de saúde. Mas Uhum. aí eu ganhava melhor, porque eu vim para atender pacientes mais complexos, passar visita nesses pacientes dentro da minha especialidade. Uhum. Então, no primeiro ano, eu fazendo isso, eu me senti bem, porque daí eu estava já melhor remunerada, então eu me sentia um pouco mais valorizada. Exato. Mas o atendimento clínico, no fim, era a mesma coisa, era aquele atendimento de 20 minutos. E aí passou aquele primeiro ano que você fala, não, tô ganhando um pouco melhor, e você fala, gente, não é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu não me imagino fazendo isso daqui 5 anos, né? E aí, de novo, eu saí do emprego, falei, vou atender numa clínica que tinha planos de saúde. Só que os planos de saúde eram daquela médica. Então, Uhum. olha como a gente vai tentando, né? Ninguém me orientou. O que você faz? Não existia Exato. isso. Uhum. Aí, imagina, eu atendia os planos de saúde daquela médica e dava R$ 35 por paciente. Aham. Porque naquela época era R$ 70 que o plano pagava. Então, por paciente, eu recebia R$ 35. Eu falei, gente, como pode? E aí, óbvio, você vai tentando acertar, errando. Uhum. E eu falei, não, eu preciso abrir o meu consultório. Uhum. Exato. É uma realidade que hoje, né, os estudantes de medicina recém-formados, eles não conhecem, né? E a Exato. gente está sempre trazendo aqui que a gente quer falar sobre isso, porque senão você se forma, você vai achar que você foi enganado, gente. Tipo, eu fiz medicina, me dediquei tantos anos, paguei caro uma faculdade, a maioria das pessoas hoje pagam muito caro uma faculdade Exato. e ninguém te dá esse caminho. E você sentar para atender um paciente para ganhar R$ 35, isso dói, gente. Isso dói na sua alma. Você fala Uhum. assim, cara, tô totalmente desvalorizado e não fazendo uma boa prática, como você falou, atendendo pacientes em 20 minutos. Então, por isso que é importante a gente falar que o médico tem que se desenvolver cada vez mais cedo a ter uma cabeça de empreendedor, abrir o consultório, Exato. porque aí ele consegue definir quanto ele quer ganhar por hora e como ele quer atender o paciente dele, que é o mais importante, né? Exato. E aí vieram outros desafios, né? Eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos abrir então o consultório, mas e aí? Né, eu estava aqui em São Paulo há 2 anos, e tipo, quem era a Viviane Oliveira na fila do pão aqui em São Paulo, né? E aí eu falei, não, mas eu vou, e aí eu tenho uma veia empreendedora, eu sou um pouco fora da caixa. E aí eu falava assim, gente, eu também não tinha grandes condições na época, e aí me veio a ideia, vou achar algum lugar onde eu consiga sublocar meio Uhum. período. E fiquei nesse meio período por 1 ano sem paciente. Mas eu ia para lá todo dia, Nossa, que legal. toda período, uma vez por semana. Muito legal. E aí eu falava, o que eu vou fazer? E eu ficava batendo a cabeça, né? E aí foi que eu fui para a internet. Então, eu fui uma das primeiras endocrinologistas a criar um perfil de Facebook, de Instagram, unindo ali o perfil pessoal e o perfil profissional. Então, querendo ou não, naquela época, meio que eu vivia um oceano azul, sabe? Porque eram Olha. poucas pessoas que faziam isso, sabe? E aí, foi o segundo insight que eu tive, foi de nichar. Porque todo mundo falava de todo mundo, né? De todas as Uhum. doenças, e o Exato. endocrinologista. E eu vou falar agora aqui uma peculiaridade que talvez vocês não saibam, mas até alguns anos atrás, os endocrinologistas não gostavam de tratar obesidade. Acho que foi por isso que a gente foi perdendo também muito o terreno. Exato. Mas por que a gente não gostava? Porque a gente também não tinha muitas ferramentas. Se a gente for olhar há 10 anos atrás, a gente não tinha um arsenal tão bom de medicamentos e até de conhecimento sobre toda essa parte fisiológica e de tratamento, sabe? É. Então, nas residências,
o que você tem de obesidade é cirurgia bariátrica. Uhum. Isso é muito comum, sabe? Você não tem a parte clínica sobre isso. Então, ali naquele momento, eu me vi, vou focar nisso, porque é uma coisa que eu gosto, sabe? E Uhum. aí, de novo, acabei me destacando naquela época, porque quase ninguém falava disso dos endocrinologistas, sabe? Uhum. Bacana. E aí começou a atrair paciente. Muito bom. O Douglas, ele teve uma trajetória também parecida, né? Porque a nossa formação é de ultrassom, então a gente passou muitos anos trabalhando, fazendo ultrassom, e o Douglas no consultório, ele sempre tratava o paciente, sempre que via um paciente com obesidade, ele Exato. ficava conversando, né? Então, até pegando um pouquinho do ponto que você tinha comentado, a gente também, até voltando um pouquinho mais, né? A gente também tinha uma dor muito grande por atender um número muito grande de pacientes e ter uma remuneração baixa. Nós ganhávamos de 24 a 27 reais por paciente, né? Uhum. Então, isso acabava fazendo com que a gente fizesse um volume muito alto. Nós chegamos a fazer mais de 200 pacientes num dia, realmente, em clínicas que a gente trabalhava, né? E nós íamos para casa realmente triste, para baixo, porque, cara, tem que ter propósito nisso, né? E não era o que a gente via ali naquele momento, né? Então, quando a gente foi para a clínica particular, até mesmo a nossa clínica, eu falei, olha, vou ofertar o melhor tratamento que eu posso fazer para esse paciente. Então, o ultrassom era 1 hora com o paciente, né? Eu sou médico ultrassonografista, ficava lá com ele, e no final eles vinham me perguntar onde que eu atendia. Então, eles queriam passar comigo como clínico. E eu revisava o atendimento dos outros médicos, não definindo conduta, nem nada disso, nem trazia isso, assim, tudo dentro da ética, mas eu olhava o tratamento e era totalmente superficial, sabe? Aquilo não foi feito para ele, aquilo foi feito para uma pessoa que tem obesidade grau 3 e ele tem grau 1. Então, isso doía para mim. Falei, cara, eu preciso realmente mudar um pouquinho, eu quero ir para essa área, porque o meu grande propósito, meu grande chamado para isso é atender esses pacientes, porque eu quero fazer isso. Uhum. O que eu identifiquei dentro do consultório, atendendo hoje a nutrologia, é que um dos pilares, para mim, o principal pilar é a motivação. Porque você não vai para academia porque você gosta do resultado da academia. Então é por esse motivo que no consultório hoje eu ouço muito o paciente. Eu quero personalizar para ele, né? Eu tinha lido um livro de vendas que para mim eu gostei muito, tá? É um livro que fala A Venda Desafiadora. Que ele falou que numa venda são 3 pilares, que é você ensinar a pessoa do outro lado sem mostrar para ele que você está ensinando, que é você personalizar de verdade, você entrando ali debaixo da pele, personalizar com empatia mesmo, e no final das contas, que você já ganhou a confiança do paciente que está do outro lado, você fazer uma venda assertiva para ele. Mas essa venda assertiva é com responsabilidade. Eu quero trazer um resultado para ele, porque eu não quero viver no meu consultório, na minha clínica, de pacientes novos. Então, eu quero que eu tenha aquele paciente que teve um resultado comigo, ele vai passar uma longa jornada comigo, que é a questão do LTV. Então, você vai criar toda uma estrutura na tua empresa, com ferramentas e tudo mais, para que você fique com esse paciente durante um bom tempo. Obviamente, você trazendo um resultado para ele, você vai ter as indicações. O nível de conversão de indicação, gente, é de 50% a 100%. Uhum. O que tem acontecido com a gente é que gera um resultado para o paciente. Ele traz o marido, traz o filho, que traz mais 2, que traz mais 3. E, na verdade, a gente foi fazer a metrificação, estava dando 150%, que uma pessoa estava trazendo 2. Então, na média ali, estava batendo 150. Então, a gente olhou para dentro do nosso negócio e do meu propósito, e eu falei, é isso que eu quero. Então, é muito mais confortável para mim e muito mais confortável para o cliente, né? Não. Vivi, vamos voltar no início dessa tua jornada, então, de abrir o consultório. Igual você falou, você não tinha conhecimento, você não tinha, assim, dinheiro, né? Porque muito médico acha que, caramba, só vou abrir meu consultório quando eu tiver muito dinheiro, preciso ter um dinheiro guardado. Mas o médico consegue guardar dinheiro? Não consegue. Aí ele nunca consegue abrir o consultório próprio, vai postergando, postergando. Mas conta, você começou na cara e na coragem mesmo, você era ferrada, não tinha dinheiro e voa. Porque daí eu ainda trabalhava naquele emprego que dava uma base e falei, vou começar sublocando. E aí Uhum. foi, né? E Aos justamente poucos. o outro desafio que veio depois que é difícil agregar, difícil trazer pacientes, eles começavam a chegar, gente, e aí caía nisso, eles desmotivavam. Então, eles vinham uma vez e não voltavam mais. Eu falava, gente, olha quantos desafios a gente foi falando Muito. aqui, né? É Exato. difícil começar. Aí você começa, é difícil ter paciente.
Aí você começa a ter paciente. E esse paciente, ele vai voltar? Gente, é difícil fazer esse paciente voltar. E aí, Quanto você cobrava na consulta essa época? na época, comecei com R$ 250. Que era a Nossa. média do que se cobrava de consulta. Naquela época, na minha cabeça, era em torno de 300, e daí eu abaixei para 250. Para ficar competitiva, né? A gente acha isso, que a gente, né, Exatamente. abaixar o preço, a gente vai Exatamente. conseguir atender. E aí, nesses 250, foi aquele ano que eu falei que eu não tive paciente. Aí eu fui atrás, comecei a estudar, fui me habilitar em outras habilidades. E aí aumentei daí de 250 para 400. E aí O que te deu esse start? O que você estava estudando, que você viu? Vou me posicionar para cobrar mais caro. Então, acho que justamente essa dificuldade de atrair o paciente, mas principalmente de eu quero fazer uma consulta de 1 hora. Exato. Eu não quero fazer uma consulta, né, de meia hora, porque daí essa de 250 ainda era de meia hora. Já não era uma de convênio, mas era de meia hora. Uhum. Então eu falava assim, gente, teria que ser 500, mas eu falei, vou colocar 400, mas já colocava a 1 hora, sabe? Não, isso é muito bom. É, Isso é muito bom porque você aumentando realmente o valor da sua consulta, você acaba selecionando mais o Exato. paciente, o cliente, agora a gente de forma com que ele consiga realmente aderir ao tratamento, né? Uhum. Então, tudo que você realmente vai trazer para ele de opção, de ferramenta para que ele possa ter um resultado, ele tem uma chance muito maior de concluir. E isso é muito legal, porque você vai gerar resultado para ele e para você. Exato. Nossa, eu fico muito feliz quando o paciente ganhou o resultado, porque eu vou para casa satisfeito. E é exatamente isso que você está trazendo aqui, né? E aí, nessa época, esse desafio, o paciente não voltava. E aí foi onde eu tive o insight, porque aí eu estava fazendo um processo de coaching pessoal na época. Olha só. Foi bem lá naquele boom lá atrás que teve, e eu fiz. Eu falei, gente, se eu trouxer mais ou menos esse modelo de atendimento para o meu paciente, acho que isso vai dar certo. Uhum. E aí foi onde eu tive a ideia do meu primeiro programa de acompanhamento. Porque eu percebia que esses pacientes não voltavam, porque eles chegam motivados, só que daí com o desafio do dia a dia, né, todos aqueles problemas e dificuldade de adesão, eles vão desanimando e não dão continuidade. Quando você implementa um programa de acompanhamento, você tem tudo isso que você foi falando de LTV, mas você aumenta a adesão, você vai sempre reforçando, sabe, a motivação dele. E o mais bacana é que aumenta comprometimento, né? Uhum. Então, e você deixa muito claro, ó, por mais que não dê nada certo, você volta. Porque aí é que é o mais importante mesmo. Legal. E aí os programas de acompanhamento foi o que realmente mudaram a minha vida, sabe? Porque foi o meu modelo de atendimento, como o Douglas falou, muito voltado para o propósito. Eu nunca pensei que isso ia ser também um modelo de negócio, mas foi justamente para tentar ajudar esse meu paciente. Poxa, ele não volta. Como que eu posso fazer para ajudar nessa adesão? Criei o programa de acompanhamento, que foi o que deslanchou o meu consultório, porque daí a agenda enchia, né? Eu vendia o programa, e aí ele já marcava, e aí vinha outro, ele gostava do resultado. Uhum. Então, Olha que doido, né, gente? Quando a gente começa, justamente por não estar posicionado, não estar cobrando o que você quer, você atrai o tipo errado de paciente. Conta algum perrengue que você passou aí, um paciente chato que foi lá no seu consultório, pagou pouco e ainda enche o saco. Porque, ó, o paciente que paga pouco é o que mais reclama, é o que mais dá trabalho, o que mais enche o saco, não é? Então, isso eu fui percebendo também ao longo da minha trajetória. Quanto mais você se valoriza, você vai trazendo as Exato. pessoas que se comprometem. Porque se ela tá pagando caro, é porque ela realmente quer fazer aquilo, Uhum. sabe? E isso eu vejo também com todas as minhas mentoradas. Elas falam, gente, às vezes elas dão o celular, né? E às vezes aquele paciente antes da mentoria, que era um custo mais baixo, é aquele paciente que fica mandando mensagem. E o paciente do programa, onde ela já se posicionou, aí é o paciente que menos dá problema. Mas sabe? conta um perrengue aí, vai, de um paciente que encheu o saco. Ai, gente, eu acho que são minis perrengues, assim. Agora eu não lembro exatamente de um, mas é aquele paciente que às vezes fecha o programa e aí vem depois de um ano. Ai,
tem ainda, né, uma Sim. consulta, né? E aí você Aham. fala, ai, meu Deus do céu, né? Com certeza já apareceu pra Vivi aquele paciente que falou que fez tudo certinho, não comeu nada e Ah, ganhou sim, peso. Aí tem as fotos no Instagram dele lá em restaurantes, indo pra praia, bebendo e tudo exatamente. mais. Com certeza tem. A gente tem também uma questão até da linguagem, do acolhimento, sabe? Também é uma questão até da forma como a gente vai lidar com essa pessoa, É sabe? Porque verdade. ela já passou por tantos problemas, por tantos desafios, que Sim. é muito difícil Não. mudar um comportamento, gente. É. Imagina, assim, pra gente já, imagina para aquela pessoa que tem uma doença. Foi isso que a gente estava falando Isso. aqui antes. Eles têm uma doença, sabe? Uhum. Então, é difícil mesmo. Então a gente às vezes até tenta cuidar com essa parte, olha, a pessoa ela não é obesa, ela tem obesidade, ela Uhum. tem uma condição, sabe? Mas é Uhum. óbvio, a gente tem esse paciente que se compromete, que vai lá, diz que vai fazer, chega e não aconteceu aquilo, né? Mas Uhum. aí é o papel do médico de tentar rever isso e rever, colocar metas mais fáceis, metas alcançáveis, Isso. realistas, para Isso é daí poder bacana. ajudar. Não, Exato, isso é muito bom. Realmente criar uma sensação de ganho, de evolução da parte dele, comemorar exato. aquele ganho, muito bom mesmo. Teve um paciente esses dias, Vivi, que eu estava atendendo, que claramente ela tinha um problema realmente da parte mais psicológica, de não se ver Eles bem no têm. espelho e tudo mais, né? Então, conversando na sala, fazendo um pouquinho ali de papel ali de psicologia, que não é minha área e tudo mais, mas ouvindo mais, ela saiu dali super motivada e Legal. gerou resultado. Uhum. E com o mesmo tratamento de antes, tá? Só continuou o tratamento e só realmente mudando um pouquinho da cabeça. E, Isso é então, incrível. eu achei muito legal. Isso aí realmente é o poder realmente da questão psicossomática, da questão de você se ver melhor, né? Não, quem trata paciente com obesidade tem que ter, óbvio, tem que ter uma equipe multi, mas a gente tem que ter um pouco de conhecimento, sabe, em terapia Isso. cognitivo-comportamental, É em bacana. perfis de alimentares, beliscador ou compulsivo. A gente tem que ter um pouquinho de coaching também com Uhum. eles, sabe? É, Pra ajudar, porque, gente, não é fácil. Pra gente é. que tá ali o tempo todo com esse paciente, sabe? A gente É porque às vezes é tentador você mostrar pra ele que ele não tá aderindo à dieta e que a culpa é dele, é, né? Mas você não pode Mas fazer você sabe isso. que a gente fazia muito disso. E Isso. aí a medicina do estilo de vida, ela traz muito isso, de a gente tentar olhar pelo olhar do Exato. paciente. Muito bom. Quando eu fiz isso, é mais ou menos isso que você comentou também, sabe? A gente acolhe mais e esse paciente ele volta. Uhum. Porque o que acontece? Se você cobra, né? Se você culpa ali o paciente, ele sente. Exato. Uhum. O Né? que eu É o percebo. estigma do peso, o estigma da obesidade. E aí ele não volta e ele perde a oportunidade Exato. de tratar essa doença, sabe? Sim. O que eu percebo é que fazendo dessa forma, a gente acaba atingindo nele um gatilho de, nossa, me deu atenção, me Uhum. entendeu e realmente está querendo me ajudar. Eu não vou decepcionar ele. É, Ou ela, né? é. Então acaba voltando depois, trazendo um resultado ali realmente pra gente mesmo. E Uhum. também, Vivi, uma coisa que eu acho muito legal, que mudou muito, assim, o jeito de eu lidar com o paciente, é o suporte. Então, hoje, tipo assim, eu tenho. Passou comigo, o paciente tem meu WhatsApp pessoal. Então, ele Ah, fala comigo. eu dou também, viu? Exato. Isso é muito bom. Da Nutri também. Por isso que é bacana você valorizar a sua hora. Porque Exato. se o Exato. paciente te chamar, você não vai ficar, ai meu Deus, tá me chamando, né? Não, Uhum. ele tá pagando por isso Exato. e ele precisa disso. Então, quando ele realmente precisar, óbvio que você explica, né, em que situações ele vai entrar em contato com você, mas realmente esse suporte entre as consultas até agrega mais valor. A gente estava falando, né, como ganhar dinheiro. Sim. No Aham. fim das contas, isso ajuda o paciente e agrega valor no seu atendimento. Você pode dar o É. seu ou ter um número só para isso, né? Mas esse ponto é muito importante, Vivi. Realmente só pode realmente dar seu WhatsApp pessoal. Você vai dar grande parte do seu tempo se você realmente se valorizar nas consultas, nos valores que Hum. você cobra mesmo, tá? Com certeza absoluta. Muito bom. Exato. Vivi, mas então conta, você começou, então você mudou, né? Começou a cobrar mais caro pela consulta e aí começou o consultório a dar mais certo. Isso. Como é que sempre foi o seu controle financeiro? Porque daí você, né, você falou que, né, começou na medicina, não estava ganhando tão bem quanto você queria. Aí você foi para o seu consultório, teve gastos, né, que você gasta. Como é que você fazia esse controle financeiro? E aí a hora que você começou a ganhar dinheiro, o que que você fez? Então, eu tinha sempre esse suporte inicial dos empregos, então era uma loucura.
porque era aquela vida dupla, né? De consultório e de emprego. Então, a gente sempre teve a parte, óbvio, de contabilidade. E assim, por sorte ou não, eu tenho alguém da família que faz esse planejamento, sabe? É tipo um advisor que ajuda a gente. Então, eu sempre cuidei muito dessa parte de gestão, de fazer os fechamentos, sabe? Tudo certinho. Mas você não fez loucura, assim, quando você começou a ganhar dinheiro, você não falou assim, agora eu vou comprar aquela bolsa da Chanel que eu sempre quis, tal, fui lá, comprou. Gente, era uma coisa, acho que a gente ter bens materiais tá tudo bem, porque é algo que a gente também quer, mas no início eu era bem pé no chão, Tá. sabe? Focada mesmo. Mas assim, depois que começou a engrenar e os programas ajudam nisso também, porque eles trazem mais confiança para você, você sabe que aquele dinheiro vai cair, sabe? Isso também é um lado muito bacana. Aí, óbvio, a gente começa ali a desfrutar disso, sabe? Mas Muito sempre com bom. um pezinho no chão. Eu tenho um perfil comportamental ali mais conforme, então eu vou sentindo. Mas a Vivi, ela é uma médica chiquérrima, Ai. maravilhosa, tá sempre com marca, que eu sei, então ela gosta. E gosta Não, de agora viajar, né? Você viaja bastante, né, Vivi? Gosta. eu gosto, gente. Para mim, viagem é investimento. Ah, muito bom. Então, a gente precisa também ter essa parte do autocuidado, sabe? Uhum. E para mim faz parte. Viajar para mim é o meu presente. Ah, muito bom, Mas né? que A bom. gente tem que se remunerar também, né? Assim, para Exato. nossa autoestima, nosso tempo de qualidade, né? E Bacana. querendo ou não, a forma também como você se veste, a sua postura, querendo ou não, impacta na sua percepção de valor. Então, isso também é muito importante, né, gente? Com É. certeza. Uhum, Eu queria resgatar uma coisa lá do início da conversa, que você estava falando sobre o seu inconformismo, né? Quando uhum, você ia lá para os ambulatórios, na Penha e tudo mais, eu sei bem, porque enfim, eu sou do interior do Rio de Janeiro, mas uhum, morei até algum tempo ali perto da UERJ, então conheço bem aquela região. Eu sei que não é fácil o que você passou lá, mas eu acho muito legal a questão do inconformismo, porque quando eu vejo grandes pessoas, grandes empresários, é, eles acabam tendo atitudes incomuns. Então, o inconformismo é uma atitude incomum, sabe? Você já se via ali na faculdade, já se via depois ali inconformada. Isso não é para mim, eu não tô satisfeita aqui. Então, você tem a opção de continuar ali mesmo insatisfeita ou de ir buscando algo que muitas vezes você nem sabe o que é. Então, você foi galgando, tô inconformada. Tô galgando, tô inconformada. Então, você teve nesse ponto ali a persistência. Esse é um outro tipo de coisa que grandes empresários, grandes pessoas têm, tá? Persistências que realmente depois de um tempo vira resiliência, né? Porque realmente abrir um consultório, gente, abrir um consultório e ficar vazio durante um ano e você ir para lá, você realmente assim, que motivação que você teve, Vivi? Porque eu fico imaginando, você chega lá, sua família toda, saber que você tá ali e não tem ninguém. Como que você conseguia vir na semana que vem, e na outra semana, e na outra semana? Porque, para mim, entrando assim, na tua pele mesmo, com empatia, é muito difícil você chegar ali no segundo, terceiro mês e você continuar naquela persistência toda. Aonde é que você tirou forças para ter essa resistência de ficar ali com o consultório aberto, pagando, gerando custos durante um ano e mesmo assim você conseguir realmente chegar lá e traçar um plano para que você pudesse evoluir em cima disso? Eu acho que aí vem a questão tanto do propósito como daquilo. Gente, eu quero algo mais para minha vida, então eu queria realmente crescer, sabe? Eu queria, além de ajudar o meu paciente, eu também queria evoluir financeiramente. Eu falava, do jeito que tá, não dá. Porque, gente, vamos agora colocar ali a realidade, né? Nesse tempo, teve burnout, teve Uhum. ansiedade, teve de tudo. Então, Exato. não Precisamos falar sobre isso, né? Dos não médicos. tinha como continuar como estava, sabe? E aí, quando eu cheguei no consultório, foi de novo inconformismo, não daquele jeito, mas falando, gente, sou jovem ainda, como que eu vou estar daqui 5 anos? Então, acho que a gente tem essa visão, sabe? Como que eu vou estar daqui 5 anos? Eu não vou conseguir estar atendendo a cada 20 minutos, 150, 200 pacientes por mês, não tem como. Então, a gente precisa começar a trabalhar e executar por aquilo que a gente quer ser. E assim, Ótimo. vai dar certo, tem que dar, não tem outra alternativa, porque isso é sobre a gente, é sobre os nossos sonhos, é sobre o nosso propósito, não é? Então, assim, a gente tem que errar até fazer dar certo, sabe? Então, eu acho que eu era mais executora naquela fase, porque justamente tinha muito disso, né? A gente não tem que fazer dar certo.
Vamos A lá. medicina pode enlouquecer, né? Alguém. Pode. Já sentiu assim, enlouqueci na medicina agora. Já, porque naquela fase nem tinha o diagnóstico de burnout ainda, mas eu fazendo essa análise, eu falo, eu tive um burnout, que é aquela coisa de você não conseguir levantar da cama. Muito Então, bom. a gente tem que realmente mudar esse cenário. Então, esse papel que vocês estão fazendo aqui é fundamental. Para né, a gente, poxa, na minha mentoria tem médicas que já estão também com 15 anos, 20 anos de formada, outras que estão ali mais no início, com 2 anos de especialidade, e todo mundo está vivendo esse desafio. Então, é muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje, sabe? Com Debatendo. certeza. E é muito bacana também a gente ter pessoas em quem se inspirar e pessoas que já percorreram aquele caminho. Porque é Exato. muito mais fácil. Então, todo esse caminho que levou anos, gente, quando eu vejo para a mentoria, se ela executa o programa de acompanhamento, por exemplo, se ela executar no outro dia, ela já vende um programa. Então, gente, eu tenho que contar uma coisa para vocês também. Eu criei o meu primeiro programa há 9 anos, mas eu vendi o primeiro programa de acompanhamento 2 anos depois. Nossa. É uma outra Nossa. coisa que a gente tem que falar, porque o médico não sabe vender, ele tem... Sim. Primeiro que ele não tem esse conhecimento, mas também tem crença, tem julgamento, não tem? Uhum, A com gente fica certeza. pensando assim, o que o paciente vai pensar, que eu tô querendo empurrar, que eu tô querendo só ganhar o dinheiro em cima dele, né? Uhum, O que o outro colega vai pensar de uhum. mim. Mas isso é uma coisa que nunca acaba, né, Vivi? Você, Exato. né, você trouxe isso, mas assim, a todo momento a gente daí fica com essa síndrome do impostor, né, que a gente fala muito. E se uma Exatamente. pessoa fala, um paciente chega e fala pra gente, você tá querendo tirar dinheiro meu, aquilo machuca, né? Machuca. Mas hoje em dia também, Paula, tem aquele todo trabalho também do autoconhecimento também, né? Hoje você já sabe quem você é, a Vivi, eu. Então a gente sabe o trabalho que a gente faz ali, né? Então a gente sabe também a questão também do quanto que a gente tem que se valorizar também, né? E tudo está em cima da questão do resultado. Então hoje, se um paciente falar algo desse tipo, lógico que eu vou me avaliar para saber se eu fiz alguma coisa errada ali ou não, mas eu tenho quase certeza que o problema não está em mim. Então, se assim, talvez ele tenha tido uma percepção errada, me dá a oportunidade então de trazer para você uma nova visão, mas hoje, pelo autoconhecimento, sim, eu não abro mão de me valorizar, eu não abro mão de um paciente que me coloca para baixo se eu estou dando ali meu tempo, o meu melhor para ele, tá? Eu não estou atendendo ele no SUS em 5 minutos, eu estou dando 1 hora, estou dando meu WhatsApp, eu estou atrás ali de um resultado para ele, então eu me dediquei para isso, sabe? Então, eu acredito que se eu olhar pelo número de todos os pacientes que a gente atende ali, 100 pacientes, e às vezes um veio e falou isso, muito provavelmente o erro não está em mim, sabe? Mas mesmo assim me coloco à disposição de chegar ali e tentar tirar essa impressão dele, tá? Então, essa é a questão do autoconhecimento. A gente também não pode deixar qualquer pessoa chegar aqui e tirar a gente desse ponto também. Então, é muito bom a gente saber quem realmente nós somos, né? Eu gostei dessa frase do Douglas, porque eu uso bastante isso no nosso casamento, né? O erro nunca tá em mim, eu tô sempre certa. Gostei. Não, mas é Exatamente. verdade. Quando a gente leva um não do nosso paciente, na maior parte das vezes não diz sobre nós. É Exato. sobre o momento daquele paciente, sabe? Mas a gente não. Eu falo que a gente tem que ser colecionadora de nãos. Ah, é De verdade. tanto você treinar, você vai ficando boa e você vai levando mais sims. Uhum. Mas o médico tem muita dificuldade com o não. A gente não é Sim. treinado para isso, a gente se forma, a gente acha que a gente é um semideus e receber um não, quando a gente fala de vender, a gente sempre associa com um não. E machuca, né? A gente não é acostumado, Machuca. gente. Todo mundo tem que fazer o que a gente quer. É lindo, assim, na teoria, mas, assim, na maior parte dos casos, um não que você leva, eu vejo pelas minhas mentoradas, a gente tem que estar sempre trabalhando a parte de motivação. Tem até uma psicóloga na mentoria, gente. Ah, que legal. Porque eu observei isso, né? Então, síndrome da impostora, crenças, então ela até melhora. E, querendo ou não, venda para elas ainda tá muito associada à energia. Ah, eu tô bem, tá tudo indo bem, aí oferece e é mais fluido. Se não tá num dia tão legal, aí já fica com medo de oferecer, sabe? Fica, não, esse vai fechar, esse não vai fechar. Eu falo, não, tem que oferecer para todo mundo. Entendi. Então, a Exato. gente tem que cuidar mesmo, sim, da nossa autoestima, do nosso autoconhecimento,
mas é um assunto bem importante esse. Vivi, sobre você vendas. comentou sobre a sua mentoria, né? Uhum. Hoje você tem quantas mentoradas e qual o tamanho da tua equipe Fala um para pouquinho cuidar da delas? Endoquali Academy, né? Que é para médicos. Você, É. né, faz Aham. mentoria para médicas. Isso. Então, com toda essa questão dos programas de acompanhamento que deram super certo, acabou que teve ali uma curiosidade. Como que você faz, né? Me Uhum. conta. Então, todo mundo perguntava e eu acabava falando, né? Até que em novembro de 2021, uma colega falou, seja minha mentora. E aí eu falei, será? Né? Eu também muito com a síndrome da impostora, será que eu posso ser mentora? Mas aí eu criei ali pela primeira vez um programa de mentoria mais curto, vi toda a minha trajetória, olhei para trás e falei, quais foram os passos que eu fiz para conseguir montar essa mentoria? Esse é uma boa forma de a gente conseguir montar um método, sabe? E você sabia quanto cobrar? Porque, né, você nem Não, tinha pensado nisso, você nem não. sabia. E foi uma pessoa atrás de você e falou, me mentora, e você É. nem sabia quanto cobrar. Não, se eu não me engano, na época foi algo em torno de R$ 1.500, assim, só pra... Caridade, Vivi. Exatamente, É. sabe? E médico, cobrar de médico é mais É, difícil ainda, né? A gente, né, tem essa exatamente. questão do paciente, mas quando você vai cobrar para o outro colega alguma coisa, é difícil também, né? Mas, Exatamente. mas tudo bem que eu era o primeiro ali, eu estava validando também, criando É, metodologia. isso. Nesse ponto, até cobrar barato até um pouquinho aceitável, porque você tem liberdade para errar, tá bom? É. Então, ok. Então, daí criei essa estrutura que é a mesma até hoje, porque quando essa colega executou, foi um sucesso. Eu falei, gente, realmente funciona, né? Esse método, esse passo a passo funciona. Então, aí eu falei, vai dar certo. E aí, depois veio outras duas colegas perguntando. Aí eu já falei pro meu marido, falei, vou cobrar 15. De 1.500 para Foi de 15? 1.500 para 15. Uau! Isso aí que era uma terapia Mas, bem feita, hein? gente, Já mas se foi assim, valorizou. morrendo de vergonha total, sabe? Aham. Aham. E aí, sabe quando você manda? Daí eu criei um PDF, mandei e falei assim, meu Deus. Ah, E aí eu lembro que era final do ano, eu tava na praia, né? E aí ela simplesmente me respondeu assim: quando a gente começa? nossa, que legal. Arrasou, Já abriu um gata! champanhe já, Na né? primeira Exato. venda! High ticket. E aí eram mentorias individuais. E Bacana. aí começou com ela, e aí foi tendo outra. Quando eu vi, eu tava com, se eu não me engano, 12 mentoradas Nossa. individuais. E Mas aí, como que você oferecia isso? Aí Na- você já usava internet, Indicação? Não. tudo, indicação. tudo por assim, de ver, eu fui mostrando o meu próprio atendimento Uhum. e as próprias alunas aí falando, ai, tô fazendo. Então foi muito no boca a boca, gente. Legal. E aí, o que aconteceu nesse momento, né? Já tinham 12. E aí, eu comecei a cobrar 15, mas para participar em grupo. Uhum. Coloquei elas num grupo, então eu não fazia mais individual. E foi indo, né? Então, hoje a mentoria é 45 mil. Por quanto tempo? Aí, mas essa é a anual. Anual. E tem a semestral de 30 e tem o programa, que é um programa mais rápido, também de 60 dias, que é 15 mil. Olha E, só. Você tem quantos alunos, Fast Vivi? Vivi. é que você tinha me perguntado. Então, agora eu tô com 50 alunas ativas, mas já passaram pela Academy 100 alunas. Nossa, que legal. E além disso, na minha esteira ali, eu também tenho a imersão, que daí é um encontro presencial, onde eu dou ali aquela degustação para aquela pessoa, né, que quer conhecer, mas está com medo. Então é importante a gente ter esse produto de entrada ali para a pessoa ir degustando, né? Ótimo, muito bom. Então a gente criou essa esteira e tá dando super certo. Ah, que legal, muito bom. E na equipe tem você como médica, você tem uma psicóloga. Isso, na equipe da mentoria, então, equipe mesmo, assim, né? Daí tenho a head comercial, tenho uma gestora de projetos, tenho a equipe de marketing e é isso. Ótimo. Então, no vendo, total, são 6 gente? pessoas. O Mas- médico que empreende, ele cresce, né, com equipe, dá mais oportunidade de emprego para as outras pessoas, né? Exato, é Bacana. demais.
Muito bom, mas a equipe está compreendendo com tudo já, marketing, vendas e realmente um serviço muito bem feito. Muito bom, Exato, muito um legal. método que foi validado. Vivi, e quando você começou a ensinar outras alunas sobre programa, tudo, dá um medo, assim, daí você pensa assim, eu tô ensinando o método, tô entregando ouro para outra Nossa. pessoa. Você fica com medo de alguém roubar seu método e fazer igual? Então, lá atrás eu tinha muito esse medo, Paula, tanto que foi um dos motivos que eu fazia poucas mentorias, era mais individual, sabe? E assim, eu tenho uma questão de mentalidade. Então, no Uhum, início, eu alternava entre uma mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E na mentalidade fixa, né, a gente Uhum, tem muito medo da competição, da exato. concorrência. Mas aí vem, né, a prática te mostrando que na hora que você ensina, na verdade, você está ajudando outros profissionais, né? E até o nome do método da mentoria é farol, só que é Uhum, farol com PH. E aí tem um símbolo muito lindo, né? Então hoje eu me vejo como farol dessas médicas, né? uhum, Porque eu tenho um poder limitado, né? Então eu só consigo atender determinado número de pacientes. A partir do momento que eu ensino o meu método para aquelas médicas, eu vi isso como um novo propósito de vida. Porque bacana. aí eu me vejo em cada paciente também que elas atendem, sabe? Então é meio que um efeito exponencial do meu propósito, que era de ajudar os pacientes. Então eu comecei a focar muito nisso, tá? E tem cópia, gente, não tem jeito, né? Aquilo que funciona é normal, as pessoas Mas você já modelam. viu? Já viu? Já teve Já, eu tive caso um de ver? problema muito sério Sério? com isso, mas assim, hoje em dia, sabe, eu me estressei muito na época, eu falei: "Não adianta a gente se estressar, mesmo porque cada pessoa é única, por mais que ela vai lá, copie exatamente, use os uhum. termos, Ela ela nunca vai ser não, você, e ela nunca não? vivenciou a jornada que eu vivenciei para chegar até aqui". Sim, Então Exato. acho que é algo que para quem cresce, tem que conviver com isso. As pessoas, algumas vão modelar, que é o certo, mas vão ter sempre as cópias, gente. E é sim. uma coisa muito importante agora, né, em mentorias, que está muito em alta, Uhum, muito médico fazendo mentoria, tudo, uhum, pessoas que não são médicas fazendo mentoria para médicos, da gente ver realmente a trajetória da pessoa, né? Você tem que ensinar aquilo que você uhum, viveu na prática, né? Então, quem buscar por isso, tipo, saber quem é a uhum. pessoa. E como tudo na vida, a gente tem que se conectar com aquela pessoa, Né? né? Aquela pessoa tem que te inspirar, né? Você Uhum, tem que se conectar ali com os valores, com o propósito. Então, por exemplo, ali na minha mentoria, eu acabo atraindo mais a médica, acabou virando um clube de médicas, Só tem mulher. só tem mulher. Então, até desisti. Jesus, conviver com esse Aham. monte de mulher o dia ah, inteiro te Então, mandando. Elas ficam muito em cima, te mandam mensagem: Vivi, o que que eu tenho que é, fazer? a gente tem um grupo, mas hoje também o grupo é muito unido, gente, é muito gostoso. E hoje a gente sabe o quanto é importante esse poder da comunidade, de você sim. estar ali numa tribo junto com os mesmos propósitos, os mesmos valores, sabe? Uhum, Então, acabei que atraí essas médicas e da especialidade clínica, não só endocrinologistas, mas também uma cardiologista clínica, reumatologista, sabe? Até psiquiatra. Então, especialidades bem clínicas É, mesmo. sim. E legal. dá para empreender e dá para ganhar dinheiro. A nossa consulta é a nossa maior ferramenta, gente. Então, para o médico que ainda atende consulta avulsa, você está perdendo uma excelente oportunidade, tanto de ajudar o teu paciente, quanto também de crescer ali, tanto em faturamento, né, ali na tua satisfação com o seu atendimento, É, sabe? isso é muito bom, porque hoje tem aquela Uhum. crença que só procedimento dá dinheiro na medicina, né? É, E você está exato. vindo trazendo a questão Né? clínica de programas de acompanhamento ganhar dinheiro dessa forma. Exato. Vivi, agora a gente vai fazer o quadro polêmico do podcast. Ai, meu Deus. Todo convidado que vem aqui, eu coloco um quadro polêmico e eu sei que vai ser difícil para você responder essas perguntas, porque a Vivi é uma médica muito acolhedora com os pacientes, ficou brava comigo, mas eu quero que você responda com muito humor e com Tá muita bom. sinceridade. Uhum. Então, o quadro de hoje, gente, é respostas sinceras que eu nunca dei para o meu paciente,
mas eu Ai, gostaria meu de dar. Deus do céu. Olha Justo pra comigo, quem que eu né? vou perguntar isso. Justo comigo. Que Tá saia justa, hein, vendo? Vivi? Então, todo médico sabe do que eu tô falando, né? A gente quer, às vezes dá vontade de dar aquela resposta pro paciente, mas a gente não pode. Mas hoje Vivi vai me responder. Então, eu vou fazer a paciente, tá? Ai, E meu você vai Deus. ter que me responder o que você realmente gostaria de responder. Ai, Jesus. Mas vai, Vivi, você consegue. Primeira pergunta do quadro polêmico de hoje. Respostas que eu nunca dei para o meu paciente, mas gostaria de dar. Eu sou a paciente. Doutora, você não vai acreditar se eu te falar, mas eu não como quase nada. Pois Essa é típica. Essa é típica. E aí tem toda uma questão metabólica, né? Não, fala o que você gostaria de falar. Quando a pessoa fala isso, eu não como quase nada, você não vai acreditar. O que que você pensa? Penso que tem alguma coisa ali que ela não tá computando. Aí Hum. o que ajuda ali é um diário alimentar. Aí você fala assim, vamos fazer Aham. assim, toda vez que você comer alguma coisa, você escreve. Exato, porque Aí, quem daí. sabe, ela tem um visual lá e vai Aham, ver o que que é. exato. Boa, se saiu bem, É. Mas vamos lá. você sabe o que que é isso? A Vivi Aham. utiliza muito de técnicas mesmo, e Aham. técnicas boas. É, Tem uns exato. livros, aquele livro lá de como influenciar amigo e fazer. Como fazer amigos e Aham. Influenciar, fazer eu nunca pessoas. acerto a ordem disso, né? Ele fala isso, você nunca realmente retruca alguém, né? Você É. traz uma nova ferramenta, uma forma de É. pensar diferente. Não se toca tambor para doido dançar. Né? É isso aí. Próxima pergunta do nosso quadro polêmico de hoje. Essa aqui você vai gostar, ó. Doutora, eu sou assim porque eu tenho tireoide. Essa é clássica Essa é também. clássica também. Porque a gente sempre quer justificar quando algo não tá certo, tá inchada, ou não tá conseguindo, ou não tá conseguindo perder peso. Então, na verdade, não é a tireoide. Com certeza tem alguma coisa de estilo de vida. Ó, o que eu sempre falava como médico ultrassonografista, que a pessoa chegava e falava assim pra mim, né? Doutora, eu tenho tireoide. Eu falava, você e todo mundo. Com certeza. Todo mundo tem tireoide, Mas na tá? ve- Não sei quem é a pessoa que fez uma cirurgia. Mas na verdade o problema ali é o que está em torno da tireoide, né? Exato. A Isso aí. pessoa. Isso Então, na aí. hora que você vai analisar o estilo de vida da pessoa, você vai achar a questão. Vai achar o problema. Vai. Última pergunta do quadro polêmico. Responde o que você gostaria de responder. Doutora, eu fiz tudo que você mandou, mas eu não consegui emagrecer nada. Eu fiz tudo certinho, mas eu não emagreci nada. Ai, meu Deus. O que eu penso internamente, né? É. Não fez, né? Não fez. A gente sabe. Mas eu vou ajudar essa paciente. Então, eu Exato. vou achar aonde que pode estar ali a dificuldade dela. Mas não tem como, né? Gente, isso é natural. A gente tem uma tendência a julgar as pessoas. E eu Uhum. falo que isso é um exercício diário. Mas a gente tem que tentar daí anular um pouquinho desse julgamento. Mas não tem como, a gente acaba pensando nisso. Ah, Gente, eu como paciente vou passar na Vivi com certeza, porque ela é muito boazinha. Aquela médica que eu vou chegar lá, fiz tudo errado, tudo errado. Ela, senta aqui, Paula, tá tudo bem, tal. Gostei, vou passar na Vivi. não, mas com certeza você vai sair de lá com um plano alimentar e com a cabeça bem voltada para emagrecer. Isso aí, Vivi, O Douglas, parabéns. ele não é tão bonzinho assim, né? Enfim, você vai acabar com meus pacientes, mas Ah! Eu não quero tenho- que você faça as perguntas depois pro Douglas também. É. Aí não, né, querida? Você quer Não quero acabar com a concorrência, clientela. Vamos acabar com tá a concorrência. entendendo? Tá vendo, gente? Quer acabar com a minha concorrência. Muito bom, vamos acabar com a concorrência. Ai, ai. Vivi, última pergunta de hoje do podcast. Qual que é a dica que você dá para um médico que quer empreender hoje? Ai, gente, busquem o seu propósito, busque aquilo que vai fazer brilhar o seu olho, porque é aquilo, a gente, mesmo que seja difícil, que tenha desafios, a gente vai atrás. Mas além disso, vá atrás também das habilidades necessárias, porque hoje é só medicina, não basta. Então, habilidades de gestão, de vendas, de comunicação, inteligência emocional, de liderança. Então, isso é fundamental, tá? Marketing também hoje faz parte, gente. Com Exato. certeza. Então, a gente precisa também implementar isso. E para mim fez muita diferença também escolher nichos determinados, sabe? Então, acho que essas são as principais. E trabalhar também a questão da mentalidade. É, a mentalidade é muito importante.
Nossa, Vivi, você falou bastante coisa aí que são pétreas mesmo na parte do empreendedorismo. Muito bom mesmo, ótimo conselho. Vocês aí anotem isso daí, vão atrás exatamente desses itens que vocês vão evoluir bastante. Exatamente, como a gente traz aqui no programa, gente, médicos que pensam fora da caixa, empreendem, eles têm esse sucesso, eles têm uma mentalidade diferente, eles consumem assuntos diversos, não só da medicina. A Vivi trouxe que ela fez coach, que ela estudou sobre marketing, então pense como isso como empreendedor, né? Vivi, muito obrigada pela participação de hoje, foi muito boa. Ai, obrigada, Adorei, gente. você é uma amiga querida, vai voltar mais vezes. E esse foi o nosso episódio de hoje, como ganhar dinheiro na endocrinologia. A Vivi trouxe programas de acompanhamento, mentorias para médicos. Então você consegue ganhar dinheiro sim, qualquer especialidade, é só ter foco, estudar e ter uma cabeça empreendedora. Então, gente, esse foi o nosso episódio. Muito obrigada por ter acompanhado a gente. Até o próximo. E como vocês sabem, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco.